Graças a Deus. Etapas são cumpridas mediante a dedicação de cada um dos irmãos que, diante da sabedoria, sabem agir, sabendo que cada uma das etapas lhes facilita a lapidação da sua alma, a limpeza dos seus corações, fortalecendo a fé em cada uma das situações em que a fé tem de se fazer presente para que a sabedoria possa agir com a frequência do qual todos nós assim precisamos. A fé move-nos a vida diante da certeza de tudo o que passamos. Só cai em desânimo os que se afastam da fé e das provas de vida de cada um. Provas estas que nada mais são do que o conhecimento da vida eterna em pleno momento de cada um. Para cada ser, um plano de vida, um plano de evolução, o plano de salvação. Salvar-se-ão todos, cada qual no seu momento, diante da grandeza dos sentimentos em que cada um viverá a sua vida, sendo capaz de amar, mas amar principalmente aqueles que se denominam inimigos, desafetos, daqueles ao qual não nos afinamos, mas do qual compreendemos o momento da inteligência de vida que cada um tem. A fé, quando nos mantém vivos, quando estamos dentro de um ambiente onde aprendemos sobre a continuidade da vida, a vida eterna, a reencarnação, as reencarnações e provas de cada um, onde a fé não se abala, quando diante de uma gravidez tão esperada, em meio ao ambiente, surge um ser entre família, em que poucos momentos ficará na terra, ou até mesmo dentro do próprio ventre, encerra-se a missão, mesmo antes de ter nascido, cumprindo assim com o determinismo de cada um, diante do conhecimento que se traz
da vida contínua que cada um tem, usando o exemplo de Abraão, capaz de oferecer seu filho, se preciso fosse, em sacrifício, por confiar no Pai Celestial e saber que o Pai jamais tiraria a vida de qualquer ser, e sim daria a vida àquele do qual se sacrifica, mostrando que a fé está acima de todas as provas, de todos os irmãos. Um plano divino de salvação da humanidade, mediante ao plano das trevas, em querer provocar divisão, divisão de família, divisão de povo, divisão política, divisão religiosa, divisão racial, colocando uns contra os outros. Mas os que têm fé, aqueles que ouviram a palavra do Cristo, atentos, não se abalam mediante a ação das trevas dentro dos ambientes aonde jamais se imaginaria que ela agiria, diante da frequência baixa dos trabalhadores invigilantes, que ao cair em tentações, deixam a fé abalada, até mesmo naqueles que o seguiam. Mas a fé em Jesus, a fé em Jesus faz seguir em frente à vida, entendendo a fraqueza dos homens, no poder, na fama, no dinheiro, na beleza, onde os homens caem em tentação constantemente. Mas a fé viva naqueles pequeninos, humildes, não se abalam durante os erros vistos por cada um. Aliás, a fé fortalece diante da necessidade do que tem que fazer. A obra do bem exige o plano da cautela, exige o plano da paciência, pois a pressa os faz errar, a pressa os consome, até mesmo a pressa de aprender os faz errar. A paciência é a guardiã soberana daquela justiça qual esperamos. A paciência faz ver os erros daqueles que em pressa julgam, condenam e depois o árduo e pesaroso momento de ter que se redimir dos julgamentos errados sobre os nossos irmãos. Amai-vos uns aos outros, pede o Cristo, amando, mas amando mesmo, com exemplo desse amor, diante do momento sublime em que a humanidade passa pela sua prova de evolução, prova de sabedoria, não prova de amor, porque o amor não é preciso provar, porque o amor se demonstra nos gestos de cada dia. Quem ama não abre espaços em sua vida, nem em suas palavras, para difamar, perseguir, maldizer, pois quem ama entende, compreende, quem ama acolhe, mas acolhe aqueles que precisam ser acolhidos, os humildes da palavra, da fé, exercem o amor sublimarmente, sem serem notados. Ensinam o bem, ensinam o amor,
ensinam o perdão, conclamam o perdão, trabalham e amam constantemente, lembrando assim de cada palavra do ser que amou a humanidade, do ser que ama a humanidade, do ser que vem abrigar a humanidade e vem demonstrar que fé, amor, solidariedade, caridade são os caminhos da evolução do ser, pois os que verdadeiramente amam nunca perguntam o que há de se fazer, mas sim, que queres tu que eu faça, meu Senhor? Eis-me aqui para a obra de cada dia. Assim fez Jesus por nós, assim faz Jesus por nós. Meus irmãos, há um plano em ação no mundo. O joio está sendo separado do trigo. Mas nunca penseis que sois vós o joio ou o trigo. Mas abram os olhos ao que vem no mundo da ação das trevas, querendo separá-los, incutindo em suas cabeças racismo, ideologias políticas, violência, invasões, mentiras, idolatrias. Amados irmãos, Jesus advertira há mais de 2000 anos que o caminho de sua volta seria marcado por mudanças nos caminhos da humanidade, da ação das trevas que usam os meios de comunicação para perseguir, difamar, destruir. Da mesma ação, vêm os espíritos da luz, trabalhando pelo amor, pela verdade, pela reconciliação, pela reconstrução de um povo, pela reconstrução de um país. Amados irmãos, até mesmo aqueles que um dia se perderam, hão de encontrar a luz. Até mesmo aqueles que um dia usaram ódio, serão convertidos ao amor. Até mesmo aqueles que um dia não souberam perdoar, caminharão por todos os lugares do mundo, pedindo perdão à humanidade, pelas falhas decorridas em suas ações nefastas na humanidade. Meus irmãos, nesses últimos anos, os espíritos de luz vieram-lhes trazer todos os ensinamentos para que vós vencestes, pois, suas provas e suas fraquezas, para que a sublimidade da alma pudesse soerguer-se mediante as tentações
e as vontades insanas que percorrem a mente de todos os seres humanos, ativando o desejo das sombras, atendendo essa irmandade do mal que vem iludindo-os, querendo arrastá-los para os vales sombrios de onde estão. Muito trabalho tem tido Maria, mediante a ação dos seus lanceiros, em visitar constantemente o Vale das Sombras, para resgatar aqueles que, mesmo tardiamente, abriram seus olhos e se arrependeram de não terem ouvido os ensinamentos. E Maria vem com suas carruagens luminosas buscar os pobres irmãos para levá-los novamente aos campos da regeneração. Nesses últimos anos, diante da guerra fria dos corações, onde a fé, pouco cuidada, ao ver as provas de cada um, muitos abandonaram a seara, abandonaram seus caminhos e se entregaram ao mundo das sombras. E ali, a violência, a dor, o ódio, a vingança permeiam-lhe o coração. Jesus, sendo a luz do mundo, vem novamente acolher como devido ser as pobres almas que se iludem com os desejos do mundo, se iludem com o poder, se iludem com a beleza, com a fama e se perdem. Se perdem pelo sexo, se perdem pelas indulgências ali vendidas e vendendo suas almas, acabam sofrendo a dor, a perda da luz. Os planos de salvação estão em prática. Decida-se, é joio ou és o trigo? A parte de Jesus está em vós. Aprendestes a perdoar? Sabes ao acaso o que é o amor? Entende o que é amar? Meus irmãos, é a hora sublime de cada um pensar: Maria vem fazendo a sua parte, dando-te a oportunidade de você se conhecer. Tantas vezes ouvistes sobre sua missão, sobre o seu trabalho. Onde estás no momento? Onde estão os sirineus? Onde estão
aqueles que atenderam ao chamado de Maria. Ave Maria. Maria, Mãe de Jesus, volve o seu olhar a estes, com suas almas ajoelhadas, lhe suplicam, derrame seus fluidos sobre nós, e transforme essas águas no medicamento da nossa vida e nos faça ver qual o caminho que estamos seguindo. Nos faça ouvir, Mãe, suas palavras doces que nos animam todo o tempo. Que os fluidos regeneradores, curadores, revitalizem nossas vidas, revitalize os nossos ânimos. Dê-nos, Mãe, dê-nos um pouco da sua paz, pois teu amor aqui já estás. Ajude-nos a abrir os olhos dos nossos irmãos, que tendo-os ainda não conseguem ver, tendo ouvidos, ó Mãe, que esses fluidos nos façam ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, para que o plano divino de cada um faça cada um encontrar sua paz e mudarem de uma vez suas vidas. Disse Jesus: busque o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas materiais vos serão dadas. Atentem às escolhas que fazem. Atentem às escolhas dos caminhos que andam.
Atentem às companhias do dia a dia. Atentem-se à presença de espíritos em suas vidas. E quais são eles? Pois pelas suas obras, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, eles o são. Os espíritos de luz não os afastam da obra, mas os espíritos das sombras, para as sombras, os arrastam toda hora. Amados irmãos, o que estáis fazendo? O que estáis fazendo? Pois Jesus vem chamando a humanidade à luz do Cristo, vem lhes mostrando em seus olhos como deveis ver vossos irmãos. Aos que estão dentro de uma casa, abram seus olhos. Aos que estão com sua fé morna, abram seus olhos. Aos que têm dúvidas, abram seus olhos, porque muitos serão os motivos para que a fé que cada um tem os ilumine a vencer as transições, porque viverá o mundo. Os que têm fé nada temerão, nada, porque confiam no Cristo, como Abraão confiou no Cristo, como Moisés, andando pelo deserto, confiou no Cristo. Assim, vencemos pela fé, porque a fé é a luz do Cristo no nosso caminho. Gratíssimo